Graça e paz de Cristo. Hoje nós vamos meditar em Provérbios, capítulo 13. Provérbios, capítulo 13, nos fala sobre instrução, palavras que nós falamos, sobre a preguiça, sobre a importância da justiça, sobre a riqueza, sobre a paciência e sobre a sabedoria. E Provérbios, no capítulo 13, prosseguindo nas pílulas de Provérbios, se você caiu aqui nesse vídeo por acaso e é novo no canal, nós estamos nesse mês de março gravando uma série chamada Pílulas de Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria que traz muitos ensinamentos para a vida. Ele tem 31 capítulos, o mês de março tem 31 dias, então nós estamos lendo um capítulo por dia. E desde o dia 1º, nós dividimos cada capítulo em pequenos trechos que falam a respeito de um assunto para tornar mais fácil conhecer o livro de Provérbios. Então, no capítulo 13, fala sobre esses temas que nós vimos aqui nesse título. Fala sobre instrução, sobre as palavras que falamos, sobre a preguiça, sobre a justiça, sobre a riqueza, a paciência e a sabedoria. Então vamos aqui para a pílula 86. O sábio aceita a instrução, anda com sábios e fica cada vez mais sábio. E quem castiga seu filho, disciplina ele. Então nós temos 3 versículos em Provérbios, capítulo 13, o versículo 1, o 20 e o 24. O versículo 1 diz assim: o filho sábio acolhe a instrução do pai, mas o zombador não ouve a repreensão. O versículo 20 nos fala: aquele que anda com os sábios será cada vez mais sábio, mas o companheiro dos tolos acabará mal. E o versículo 24 nos fala que quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Ou seja, quem ama o seu filho não tem dúvida de que precisa corrigi-lo. As anotações. Número 1. Ouça a instrução de seu pai, padrasto, tio, vô, pai de seu amigo, pastor, padre, professor, e converse sobre isso com pessoas mais experientes e que sejam mais sábias, para que você cresça em lições da vida. Quem não ouve a repreensão, a crítica construtiva que ajuda no aperfeiçoamento, acaba ficando estagnado. Anotação 2. Somos a média das 5 pessoas com quem mais andamos. Você sabia disso? Você se torna a média das 5 pessoas com quem você mais anda. Por isso é bom escolher amigos sábios para nos tornarmos sábios. Aqueles que andam com alcoólatras, com pessoas drogadas, com pessoas que se prostituem, com o passar do tempo, se não são parecidas com essas pessoas, acabam sendo influenciadas. Nessa vida, ou você é influenciado ou você influencia. Então você precisa escolher boas amizades. Se você quer melhorar as suas amizades, isso vai trazer uma melhora para você também. Escolha bem os seus amigos. Anotação 3. Quem não corrige seus filhos não ama, porque aquele que ama disciplina para garantir que o filho seguirá pelo bom caminho no futuro e saberá escolher melhor seus amigos e tomar decisões certas e com sabedoria. Aqui nesse ponto, você pode ler o Salmo 1, aqui no ponto 2. O Salmo 1 fala especificamente que aquele que é justo, ele pensa bem no caminho que ele anda, quais são os amigos que ele faz. Ele não anda no caminho das pessoas que vivem no erro. Agora, a pílula 87. Tome cuidado com a língua. Versículo 2. Do fruto de sua boca o homem desfruta coisas boas, mas o que os infiéis desejam é violência. Versículo 3. Quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Nós vamos desfrutar uma vida melhor ou vamos passar por dificuldades dependendo daquilo que nós falamos, dependendo de como nós falamos e dependendo das pessoas com quem nós estamos falando. Então, nós precisamos prestar muita atenção antes de começar uma conversa com alguém. Prestar bem atenção com quem nós estamos falando e buscar sempre ter o respeito com as pessoas. Se muitos casais perdem o casamento, entram num divórcio, é em razão disso.
elas esquecem que estão falando com seu marido, com a sua esposa, com uma pessoa que um dia lá atrás disseram que assumiram o compromisso de se amar mesmo na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E é muitas vezes preciso pensar, prestando atenção em como está o seu cônjuge, que pode estar um pouco triste em razão de uma situação que passou no trabalho, na faculdade, e você precisa prestar atenção do fruto da sua boca, cada um vai desfrutar coisas boas. Agora, os infiéis, o que eles desejam é a violência. Em outras palavras, aqueles que não querem seguir no caminho da fé, os infiéis são os que não querem seguir os mandamentos. Eles desejam mesmo é a violência, a discussão, o debate, a contenda. Então, veja o que você quer quando você está nos seus relacionamentos. Versículo 3: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Preste atenção quando você estiver no trânsito. Muitas vezes a pressa faz você falar aquilo que não deve. Muitas vezes uma fala mal colocada pode arruinar a sua vida, trazer problemas e situações difíceis. Pílula 88. Vença a preguiça, seja diligente para que as promessas de Deus se cumpram na própria vida. O versículo 4 fala que o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Nós já falamos a respeito da preguiça quando nós meditamos em Provérbios capítulo 10, quando nós meditamos em Provérbios capítulo 12. E hoje, em Provérbios capítulo 13, existe esse versículo 4 que fala que o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Por que o preguiçoso não consegue? Porque o preguiçoso ele precisa de um chefe para ficar o tempo todo dando ordens para ele. Mas a pessoa que precisa de um chefe para que lhe dê ordens sempre vai ficar na dependência de alguém. Provérbios capítulo 6 fala: ei, preguiçoso, preste atenção na formiga. Ela não tem chefe nem superior, mas ela sempre faz o seu trabalho durante o período do verão para que no período do inverno de nada tenha falta. Então a primeira característica do preguiçoso é que ele precisa de alguém para colocar, para incentivá-lo a fazer o que tem que ser feito. Não seja dessas pessoas que precisa do apoio de alguém. Não seja mais uma criança que depende do pai, que depende da mãe, que depende do professor para dizer para você o que fazer. Seja uma pessoa que se olha no espelho e fala: eu vou mudar e nesse ano de 2025 eu vou fazer o que precisa ser feito, eu vou prosperar, eu vou ser a minha melhor versão nesse ano. Uma outra questão da preguiça diz respeito à vida espiritual. Muitas pessoas ficam 20 anos na igreja e não conseguem comunhão com Deus porque elas são apenas frequentadoras de culto. Elas não querem conversar com Deus. Como você conhece os seus amigos? Para você ter os seus amigos, você precisa investir teu tempo, você tem que investir trabalho, você tem que ir na casa dos seus amigos, marcar um lugar onde vocês se reúnem constantemente, arrumar a sua casa, chamar os seus amigos para que venham na sua casa para que você possa conversar com eles. Com Deus não é diferente. Você precisa despertar e precisa trancar a porta do seu quarto ou arrumar um espaço na sua sala ou um lugar em que você tenha tranquilidade para que você possa falar com Deus. É isso que faz com que Deus perceba que você realmente está aberto para recebê-lo. Você está dedicando uma parte do seu tempo, da sua agenda, para falar com Ele. É bom fazer isso pelas manhãs, em um outro momento de fazer isso que é bom é pela madrugada. Talvez você marque o seu alarme, o seu despertador para acordar às 2 horas da manhã, às 2h30 ou às 3 horas e dedique um período de 15 minutos ou talvez até 30 minutos para conversar com Deus e colocar as suas causas diante dele. Ah, mas é muito difícil acordar 2h30 da manhã, 3 horas da manhã.
Existem muitos filhos que fazem isso, e são justamente esses que fazem isso que recebem a comunhão e o contato com o Pai, que o Espírito Santo responde, fala, orienta, dirige e fala: você deveria fazer isso, deveria fazer aquilo. Para resolver esse problema, você pode fazer assim, porque o Espírito Santo torna-se amigo daqueles que abrem espaço na sua agenda para conversar com ele. Depois, muitas pessoas reclamam de Deus, dizendo como que aquela pessoa chegou na igreja nesse mês e o Senhor já mudou tão rapidamente a vida daquela pessoa. Se você ler a história de Obed-Edom na Bíblia, você verá que Deus não tem a questão de privilegiados em razão do tempo de igreja. Obed-Edom era um homem geteu, ele estava no meio do povo de Israel. Davi mandou pegarem a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, e carregar para Jerusalém. No meio do caminho, um homem chamado Uzá, ele tocou na arca de maneira irreverente, tentando segurar a arca para que ela não caísse. Mas ele foi fulminado, ele foi queimado, porque a arca, a presença de Deus, tinha que ser respeitada. E eles transportaram a arca numa carroça com os bois. A arca balançou. Uzá era o nome do homem. Ele colocou a mão na arca e foi queimado imediatamente. Davi ficou triste, o povo ficou triste. Então pegaram aquela arca e disseram: vamos deixá-la na casa de Obed-Edom. A Bíblia fala que depois de 3 meses, a vida de Obed-Edom foi totalmente transformada a ponto de todas as pessoas olharem e dizerem: viram o que aconteceu com Obed-Edom? A vida dele foi totalmente transformada. Porque Obed-Edom teve um trabalho, ele teve que abrir a porta da casa dele, ele teve que aceitar que a arca entrasse na casa dele, ele teve que mudar os móveis da casa dele para reservar um espaço na casa dele para colocar a arca especificamente. E ele tinha que limpar a arca com cuidado para que a presença de Deus estivesse ali na casa dele. E o texto bíblico fala que Obed-Edom, ele abriu a porta da casa dele, ele aceitou ficar com a arca, ele aceitou mudar os móveis da casa dele para que aquela arca, que era a presença de Deus, ficasse ali. E isso fez com que ele prosperasse. Então não seja preguiçoso em relação à sua vida espiritual. É necessário dedicar tempo diário para orar e também para ler a palavra, porque é quando você lê a palavra que você se recorda dos textos da Bíblia nas situações em que você precisa lidar e que você não sabe como resolver. Agora, por isso que o texto fala: o preguiçoso deseja e nada consegue, mas os desejos do diligente são amplamente satisfeitos. Aquele que é diligente, que cuida da presença de Deus e do relacionamento com Deus, terá o seu desejo de encontrar a Deus satisfeito. O preguiçoso também deseja ter um corpo melhor, com mais saúde, deseja emagrecer, mas ele não quer se dar ao trabalho de ler sobre uma boa alimentação para preparar refeições que sejam mais saudáveis. Então a preguiça acaba impedindo que a pessoa conquiste uma boa forma. Quem sabe você fez essa promessa no começo do ano. Hoje é dia 13 de março, nós estamos ainda no começo do ano. E talvez nesse período pós-carnaval, muitas pessoas já tenham desistido daquilo que prometeram. Mas você pode retomar esse projeto. Procure uma academia para que você pratique atividades físicas e cuide das suas refeições, porque isso vai trazer muito mais do que uma boa forma no seu corpo. Vai trazer também saúde. Beba mais água, cuide do seu sono, não tenha preguiça de cuidar de você mesmo. Tem pessoas que são preguiçosas e ficam o tempo todo consumindo Netflix, assistindo programas de televisão. Não gaste o seu tempo com isso. Não fique maratonando séries. Dedique o seu tempo para coisas que são úteis, como ler a palavra, andar com Deus, praticar atividade física, cuidar de pensar em como prosperar, para que você tenha o seu próprio negócio, procure uma nova fonte de renda,
para que você dessa forma tenha mais condições de ter uma vida cada vez mais feliz e próspera. A pílula 89 fala sobre justiça. Nós lemos aqui alguns versículos. O versículo 5: os justos odeiam o que é falso, mas os ímpios trazem vergonha e desgraça. Então, versículo 5 está dizendo, os justos, eles querem o que é verdadeiro. Versículo 6: a retidão protege o homem íntegro, mas a impiedade derruba o pecador. Já falamos que, quando meditamos em Provérbios, no capítulo 8, que a retidão é uma característica da sabedoria. Andar no caminho reto, Deus é reto, e Ele quer que os seus filhos andem de forma reta. Andar no caminho reto protege aquele que é inteiro. Íntegro significa aquele que se entrega totalmente, por inteiro. Aquele que é reto em tudo que faz, ele será protegido. Mas a impiedade, ou seja, as coisas erradas, derrubam o pecador. Fazer as coisas erradas dura pouco tempo. Logo você será descoberto. E fazendo as coisas erradas, você fecha o seu negócio. Fazendo coisas erradas, você perde o seu casamento. Fazendo coisas erradas, você desagrada as pessoas. Então, ande no caminho reto. Isso é justo. Versículo 9: a luz dos justos resplandece esplendidamente, mas a lâmpada dos ímpios apaga-se. Esse versículo é muito parecido com Provérbios, capítulo 4, versículo 18, que fala assim: a luz dos justos é como a aurora, ou seja, como o amanhecer, que vai brilhando cada dia mais e mais até ser dia perfeito. Então, a luz dos justos, ela vai brilhando cada vez mais até resplandecer esplendidamente. Agora, a, a reputação dos ímpios, ela se apaga. As pessoas vão vendo que aquela pessoa, ela sempre faz o mal, ela nunca está disposta, ela sempre gera discussões, ela sempre traz problemas. Então, a lâmpada dos ímpios, ela se apaga. 21. O infortúnio, ou seja, infortúnio significa a falta de sorte. O infortúnio persegue o pecador, mas a prosperidade é a recompensa do justo. Então, aquele que faz as coisas erradas recebe como consequência a má sorte, o infortúnio. Muitas vezes a pessoa diz: parece que Deus esqueceu de mim. Parece que tudo que é ruim acontece só comigo. Veja se o que você tem feito. A palavra pecado significa aquele que erra o objetivo, aquele que erra o alvo. Então, fumar é pecado porque o alvo para quem foi criado por Deus. Deus não nos criou para nós morrermos com o fumo e com a bebedice e para vivermos de galho em galho com uma pessoa aqui, outra pessoa ali. Deus nos criou para nós crescermos e desenvolvermos os nossos dons e talentos nessa vida e para frutificarmos, formando uma família, cuidando do nosso cônjuge e dos nossos filhos, formando os nossos filhos para serem pessoas boas que fazem a diferença à nossa volta. Então, aqueles que entendem isso recebem a prosperidade. Você vê que aqueles que seguem nesse caminho são felizes, alegres, têm as suas fontes de renda, cuidam do seu casamento, cuidam dos seus filhos. Enquanto isso, aqueles que erram o objetivo, porque pensam que o objetivo é ficar saindo e se entregando para a promiscuidade, para a prostituição, quando ficam mais velhos, sentem que precisam de alguém, mas depois cometeram muitas coisas erradas quando eram jovens e depois acabam reclamando, dizendo: parece que a vida está muito ruim para mim. Por que será que a vida está muito ruim? Por que será que a má sorte está sobre você? Não seria porque você errou o objetivo? O versículo 25 fala que o justo come até satisfazer o apetite, mas os ímpios permanecem famintos. Então, o justo, aquele que anda no caminho reto, aquele que faz o que precisa ser feito, ele fica satisfeito. Satisfeito no relacionamento com Deus, porque ele ouve a voz de Deus, recebe as respostas de Deus. Satisfeito com relação
ao seu trabalho, porque ele consegue promoções, prosperidade, avança para abrir o seu negócio, satisfeito no seu relacionamento conjugal, porque ele faz o que precisa ser feito. Então, desse relacionamento, ele se satisfaz dessa relação. O justo, ele come até satisfazer o apetite, não fala apenas das refeições, fala também das refeições. O justo tem condições econômicas para comprar os seus alimentos, para poder sair para comer em um restaurante, porque ele tem riqueza. Agora, os ímpios, eles permanecem famintos. Famintos no campo espiritual. Queremos que Deus fale. Deus não responde àqueles que não o buscam. Queremos ter um casamento melhor, então ficam com a falta, com a fome de um relacionamento abençoado. Ficam famintos em relação a queremos uma promoção, mas não conseguem. Queremos ter é, a comida, o pão nosso de cada dia, mas não se dedicam a fazer o que precisam e muitas vezes sentem falta, porque ficam sempre nessa dimensão de falta, olhando o que eu faço, cruzam os braços e pensam, não tenho o que fazer. Tem o que fazer. Comece a buscar a Deus, comece a buscar portas de oportunidade para aprender coisas novas. Busque, sempre que você fizer alguma coisa, fazer com excelência. Eclesiastes capítulo 9, versículo 4, versículo 10, fala sobre o princípio da excelência. Tudo o que vier à tua mão, faze conforme as tuas forças, porque para onde tu vais, não há obra, não há nada para ser feito. Ou seja, depois da morte, não há mais nada a ser feito. Aproveite essa vida e faça sempre o melhor e procure caminhar na justiça. Essa é a pílula 89, justiça. Procure andar na justiça. A pílula 90 fala sobre pobreza e riqueza. Versículo 7. Alguns fingem que são ricos e nada têm. Outros fingem que são pobres e têm grande riqueza. Veja que é melhor você ter as riquezas e ser humilde, parecer uma pessoa pobre, uma pessoa simples, a ser uma pessoa que é pobre e gasta o seu dinheiro para ostentação. Esse versículo 7 ensina que existem aquelas pessoas que andam com carros caros, com roupas caras. Parece que elas são ricas, mas essa pessoa na verdade é pobre. Por que que ela é pobre? Porque ela depende dessas coisas para mostrar para os outros que ela tem alguma coisa. Então ela precisa da aprovação dos outros. Ela compra coisas caras para ostentar. Agora, a pessoa que é rica de espírito, ela não se preocupa com a opinião dos outros. Ela sabe que ela é filha de Deus, que ele é filho de Deus, e ele fala: eu não vou ficar me consumindo de trabalhar para poder comprar aquele carro tão caro para ficar me exibindo para outras pessoas. Eu não preciso disso. Eu entendo qual é o valor da vida e aquilo que realmente importa. Então, a pessoa que tem grande riqueza, muitas vezes ela é aquela pessoa que aparenta simplicidade, mas ela conseguiu encontrar os princípios importantes da vida. Versículo 8. As riquezas de um homem servem de resgate para a sua vida, mas o pobre nunca recebe ameaças. Esse versículo 8 fala que aquele que tem muitas riquezas, muitas vezes ele vai ser perseguido, ele vai ser visado, ele pode até ser sequestrado, mas a riqueza vai servir para que ele consiga pagar o resgate e continuar vivo. Já o pobre, ele nem vai ouvir ameaças, então significa que as pessoas vão atrás daqueles que têm riquezas. Tem um ditado que fala: ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Então, quando você der frutos, as pessoas vão ver que existe riqueza em você. Se você tem levado algumas pedradas de algumas pessoas, saiba que é porque você tem produzido resultado. Agora, o pobre nem é mencionado, ele nunca recebe ameaças. Parece que é bom você nunca receber ameaças, mas se você não está incomodando ninguém e você não recebe nenhum tipo de ameaça, então você está passando fome, dificuldades em muitas áreas da sua vida, porque só assim a pessoa não se importa com você. Como dizem, ninguém chuta um cachorro morto, porque ele está ali.
ele não faz diferença nenhuma. Mas aquele cachorro que está ali morto, dormente, ele certamente está sofrendo. Versículo 11: o dinheiro ganho com desonestidade diminuirá, mas quem o ajunta aos poucos terá cada vez mais. Esse texto fala sobre a paciência. Tem pessoas que querem ficar ricas do dia para a noite. A riqueza ela é cultivada diariamente, assim como a riqueza de ter a amizade com Deus é cultivada aos poucos, todos os dias. 15, 30 minutos lendo a palavra, participando da oração, participando dos cultos, de maneira constante é que você consegue essa riqueza. Assim também, a promoção do seu trabalho exige que todos os dias você se dedique ali, até que você consiga cada vez mais e mais os níveis de conhecimento, sabedoria, inteligência, prudência, experiência, para receber mais riqueza. Quando nós lemos a parábola dos talentos, nós vemos que Jesus diz que um homem distribuiu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para outro, e ele disse: plantem, multipliquem esses talentos enquanto eu vou para uma grande jornada. Depois daquela jornada é que ele voltou. Então, Deus, ele sempre dá um tempo para nós. Nós precisamos usar bem o nosso tempo para buscar talentos e ganhar experiência e avançar. Versículo 17: o mensageiro ímpio cai em dificuldade, mas o enviado digno de confiança traz a cura. O versículo 17 fala a respeito de alguém que recebeu a missão de entregar um pacote para alguém, para de entregar uma mensagem para alguém. O mensageiro ímpio cai em dificuldade. Um deles foi um mensageiro ímpio. Ao invés de entregar o recado no tempo certo, ao invés de entregar o pacote na hora certa, entregou com atraso. Esse que é o ímpio cai em dificuldade, mas o enviado, digno de confiança, traz a cura. Aquele que recebeu o pacote, a mensagem para entregar para outra pessoa e entregou no tempo certo, traz a resposta. O que esse versículo 17 está nos dizendo? Ele está nos dizendo sobre pessoas que nós escolhemos para trabalharem como colaboradores nossos, sobre pessoas que nós escolhemos para estar na nossa vida. Que muitas vezes você escolhe pessoas que não são diligentes, elas não estão comprometidas com aquilo que nós estamos buscando. Então você vai delegar uma tarefa para ela e ela não vai fazer no tempo certo o que precisa ser feito. Então o versículo 17 está nos dizendo o seguinte: preste atenção nas pessoas que você contrata, preste atenção nas pessoas com quem você coloca como seu sócio, preste atenção nas empresas em que você trabalha, veja como que é o seu empregador. Se você trabalha numa CLT, veja se o seu empregador, o seu patrão é uma pessoa que faz as coisas da empresa com diligência. Porque você está trabalhando aí. Se ele cuida mal da empresa, logo você vai ter um contrato desfeito. Quantas pessoas trabalham em empresas e elas não prestam atenção que o patrão não está tocando bem o negócio? Depois o negócio vai à falência e esse patrão aí, amanhã, você vai entrar com uma ação trabalhista contra ele para reivindicar os seus direitos. Mas ele vai dizer: eu estou na falência e eu não tenho nada. Eu não tenho um tostão furado. E aí você vai ganhar a ação trabalhista, mas não vai ter como executar aquela ação. Por quê? Porque ele não terá dinheiro para lhe pagar. Versículo 18: quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. Então aqui o versículo 18 fala que para enriquecer é necessário ter disciplina. Como nós estávamos falando, para ter a riqueza de Deus, você tem que acordar de madrugada, acordar cedo, jejuar e orar e buscar a Deus. Senão Deus, ele também fica longe. Lá em Provérbios 8, no versículo 17, está escrito: eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me encontrarão. Ou seja, os que cedo me buscam. Fala a respeito de uma busca. Assim é também com quem quer sucesso no seu casamento, no seu trabalho, nos seus estudos. Há necessidade de se ter uma disciplina.
Quem despreza a disciplina cai na pobreza e na vergonha, mas quem acolhe a repreensão recebe tratamento honroso. A honra vem para aqueles que fazem as coisas que precisam ser feitas todos os dias, com constância e no tempo certo. Não adianta, na virada do ano, você dizer: nesse ano eu vou emagrecer, nesse ano eu vou ler a Bíblia, nesse ano eu começo um curso, nesse ano eu vou avançar. O que você fez até aqui? Hoje é dia 13 de março. O que você fez em janeiro e em fevereiro? 22. O homem bom deixa a herança para os filhos de seus filhos, mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Então veja que o versículo 22 está dizendo que o homem que é bom, aquele que é diligente, que tem relacionamento com Deus, cuida da sua família, cuida dos seus filhos, anda na justiça. Isso é ser um homem bom. Deixa herança para os filhos de seus filhos. Ele não deixa dívidas para os seus filhos, mas ele deixa herança para os filhos de seus filhos. Essa herança nem sempre vai significar bens materiais. Existe uma herança que é o conhecimento do relacionamento com Deus. Existe uma herança que representa ensinar os seus filhos e os seus netos a serem pessoas que se pautam na justiça, no trabalho, na diligência, no estudo, em fazerem a coisa certa, em não trapacearem, enganarem os outros. Isso é herança que se deixa dos pais para os filhos e dos avós para os seus netos. Mas a riqueza do pecador é armazenada para os justos. Aqui na segunda parte, o pecador muitas vezes ele junta tanta riqueza e de repente ele se desgastou tanto de trabalhar tanto, pensando só em trabalho, só no dinheiro, e de repente ele adoece de tanto que trabalhou. Em Eclesiastes capítulo 4 fala sobre o homem que trabalha e não tem nem irmã, nem esposa, nem filhos, mas todavia ele acorda todos os dias e volta para o trabalho e junta riqueza e armazena aquela riqueza. Para quem essa riqueza ficará? Se uma pessoa morre e não deixa nenhum herdeiro, não deixa nenhuma pessoa, nenhum parente para receber, aquela riqueza fica para o Estado, que junta aquela riqueza e a riqueza fica para as atividades do Estado, para outras pessoas, portanto. Versículo 20, veja para quem você está trabalhando tanto. Versículo 23, 22 ainda, se você é aquela pessoa que só trabalha e não desfruta, veja para que essa riqueza vai ficar. Versículo 23, a lavoura do pobre produz alimento com fartura, mas por falta de justiça ele o perde. Esse versículo 23 nos conta o que acontece em muitos casos. A pessoa é uma pessoa pobre que trabalha todos os dias, cria uma lavoura, planta alimento com fartura, mas chega o intermediário, aquele que vem e fala: eu vou levar toda a sua plantação para a cidade, mas eu quero te dar só um pouquinho. E aí, aquele que é pobre acaba perdendo a sua riqueza. O que esse versículo 23 está nos ensinando? Que aquela pessoa que produz, que está ali no campo, produzindo com fartura, ela precisa procurar maneiras de comprar o seu próprio frete. Ela precisa eliminar o intermediário. Muitas vezes você trabalha tanto, você produz tanto, mas você vende o seu trabalho para uma pessoa que é intermediário de uma empresa. E ele pega o seu trabalho e ele negocia por um valor alto com uma empresa. Se você percebe que tem uma habilidade de alto valor, você consegue, por exemplo, consertar computadores. De repente chega alguém que está pagando para você bem pouco para você fazer o conserto de um computador, quando você poderia abrir a porta da sua casa e dizer: conserto computadores. E você poderia fazer a cobrança direta daquele valor, daquilo que você sabe fazer. Então, o pobre, por que o pobre fica pobre? Muitas vezes ele é muito bom, muito habilidoso em uma coisa, como por exemplo plantar, e plantar muito bem e ter uma colheita farta. Mas ele não cuida dele próprio. Por falta de justiça, ele o perde.
se você deixar que outras pessoas deem o seu valor, que ela calcule quanto que ela vai pagar para você, você vai acabar perdendo a sua vida trabalhando para alguém, porque a outra pessoa vai pagar muito pouco para você para lucrar em cima do seu trabalho. A pílula 91. Guarde a esperança e a paciência. Versículo 12. A esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Versículo 19. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Então nós vemos que muitas vezes nós estamos com uma esperança de mudar de casa, comprar um carro, conseguir dias melhores no nosso relacionamento, de repente alguma coisa que está demorando para acontecer. E a esperança que se retarda quando aquilo não acontece, deixa o coração doente, o coração fica triste. Mas quando o anseio é satisfeito, isso é como uma árvore de vida. Quando a gente finalmente consegue receber aquilo que nós esperamos, nós ficamos felizes. O que esse versículo 12 está nos ensinando? Existem coisas que nós conseguimos com mais rapidez, que vai exigir menos de nós, mas existem objetivos grandes que nós vamos ter que ter mais esperança, vamos ter que ter mais paciência, mas nós não podemos ficar desanimados. Uma forma, quando você quer uma coisa que é um desafio muito grande, é dividir esse desafio muito grande em pequenos resultados, micro resultados. Dar um exemplo de uma maratona. Uma maratona é correr 42 quilômetros. Às vezes a pessoa no primeiro, no segundo dia, ela não consegue fazer isso. Mas ela deve colocar algumas metas, alguns pequenos resultados no meio do caminho. Então ela pode, por exemplo, dizer: hoje eu vou correr 1, amanhã eu vou correr 3, depois eu vou correr 5, depois aumenta para 10, depois para 15, tudo de forma gradual. Quando a pessoa olha para trás, ela fala: consegui fazer a maratona. Então ela é necessário, no meio do processo, ter paciência e se alegrar com os pequenos resultados. Então, a esperança que se retarda deixa o coração doente. Não fique só focado no resultado final. Fique alegre com as pequenas conquistas que você está obtendo no curso do caminho. Então, no relacionamento com Deus, por exemplo, uma pessoa pode dizer: eu quero ler a Bíblia de capa a capa, mas fique alegre pelo dia de hoje, pelo fato de você ter lido o capítulo 1 de Gênesis. Amanhã você já vai dizer: eu já li o capítulo 1, hoje eu vou ler o capítulo 2. Isso vai demorar tempo. As pessoas não leem a Bíblia do dia para a noite. A Bíblia é um livro para se ler aos poucos, para se ler comendo, mastigando palavra por palavra para aprender e guardar aquele conhecimento. Então, talvez o seu objetivo seja ter a sua casa própria. Então, estabeleça uma poupança, fique alegre, conseguir juntar R$ 100. É uma conquista, você tem R$ 100. Para comprar a casa ainda falta muito, mas você conseguiu vencer esse obstáculo. Sabe por que é importante ter a esperança guardada? Quem não tem esperança nunca começa. A pessoa que não tem esperança, ela fala: não vou nem tentar ler a Bíblia. Então eu não vou ler hoje, porque eu nunca vou ler. Eu não vou nem tentar correr a maratona, porque eu sei que eu estou acima do peso. Eu nunca vou conseguir correr. A pessoa que não tem esperança, ela fala: já que eu não tenho esperança de comprar a minha casa própria, eu vou gastar esses R$ 100 aqui, ó, comprando pizza hoje à noite, comprando aqui, gastando aqui com coisas que são inúteis. Não tem problema, porque eu nunca vou ter a minha casa. Perceba que é importante: a esperança que se retarda deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore de vida. Se você não pode deixar a sua esperança morrer. Você precisa alimentá-la. Versículo 19. O anseio satisfeito agrada a alma, mas o tolo detesta afastar-se do mal. Então, veja, o anseio satisfeito agrada a alma. Quando a pessoa recebe o que ela busca, ela fica satisfeita.
Só que o tolo, quem é o tolo? Ele detesta afastar-se do mal. O tolo, ele prefere gastar todo o seu dinheiro. O tolo prefere dizer: eu não vou nem começar essa corrida porque eu nem vou chegar. O tolo, ele fala assim: nem vou mais me aplicar nesse casamento. O casamento já acabou. O tolo, ele desiste. Ele prefere ficar abraçado com o mal. E o que é o mal? O mal é o desistir. O mal é o ter preguiça. O mal é o dizer: eu não consigo mesmo. Isso é o mal. Então o mal, o tolo, ele detesta afastar-se do mal. Ele fica abraçado com o mal, então ele nunca vai realizar o seu anseio. As anotações aqui de Romanos, capítulo 5, versículos 3 a 5, Paulo fala assim: nós ficamos felizes com as tribulações, porque sabemos que com as tribulações nós ganhamos, nós aprendemos a ter paciência. E quando nós vamos tendo paciência, nós vamos no longo do caminho ganhando experiência. E quando nós vamos ganhando experiência, nós vamos ganhando perseverança. E quando nós ficamos perseverantes, ou seja, todos os dias nós estamos olhando para o nosso alvo, nós não temos mais confusão, porque nós acordamos e sabemos exatamente o que estamos fazendo da nossa vida. E Isaías capítulo 59, versículo 1 diz assim: afaste-se do mal para ser abençoado. O texto fala assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa alcançá-los, e os seus ouvidos não estão agravados para não ouvi-los, mas os vossos pecados fazem uma separação entre vocês e Deus, para que ele não estenda a mão para vocês, para que ele não escute vocês. Então, Deus, ele escuta aqueles que fazem o que precisa ser feito. Se você tem um anseio, um objetivo, guarde a esperança e guarde a paciência. Não seja uma pessoa que é tola, que fica abraçado com o mal. O mal é dizer: eu nunca vou conseguir. Isso daí é muito difícil. Não pense assim. Pense: eu vou conseguir. E se eu quero ler a Bíblia, vou começar a ler um capítulo por dia. Se eu quero correr uma maratona, vou começar a correr todos os dias e depois eu vou aumentando pouco a pouco. Se eu quero comprar a minha casa própria ou realizar um sonho, eu vou juntar o dinheiro, sim, o máximo que eu puder. Vou prestar atenção na minha vida, vou cortar gastos que são desnecessários, vou diminuir um padrão da minha vida. Os educadores financeiros ensinam isso. Viva sempre um padrão abaixo daquilo que você tem, porque isso vai garantir que você tenha uma reserva, que todos os meses você vai poder poupar para que depois você pule de nível. E aí depois que você pula para o outro nível, aí você vive mais uma vez um patamar abaixo do que você pode e assim você prospera. E a pílula 92, busque a sabedoria. Essa pílula 92 está por todo o livro de Provérbios. Existem muitos versículos falando o tempo todo para buscar a sabedoria. Desde o capítulo 1, o capítulo 2, o capítulo 3. E em todo o livro de Provérbios nós encontramos essa mensagem. Você tem que ter sabedoria para tomar boas decisões. Nós temos aqui o versículo 10, que fala que o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Então aqui, nós vemos aqui na anotação número 2, que sobre a questão do orgulho, sobrepor-se aos outros não é solução de uma discussão, mas a busca por conselho de pessoas experientes pode resolver a discussão de forma rápida e bem mais simples, quando o problema é enfrentado de forma inteligente. Muitas vezes a pessoa com quem você discute só quer um pedido sincero de perdão, que o orgulhoso não consegue simplesmente cumprir por causa de seu orgulho. Um casamento, um contrato, uma disputa que pode ir para os tribunais pode ser resolvida com uma boa conversa. Jesus mesmo disse que se você estiver no caminho de uma disputa, deve resolver com o próximo a questão antes que a causa seja levada ao tribunal e você tenha de pagar até o último centavo. Essa história está em Lucas, capítulo 12, versículos 54 a 59. Aí depois vem o versículo 13. Quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Então veja, muitas vezes a pessoa zomba, ela fala para aquele que faz a coisa certa: você é um tonto, vive fazendo as coisas certas. Só que chega o tempo em que essa pessoa que faz as coisas erradas e zomba da instrução cairá em uma situação ruim, porque se achava muito esperta
e aí ela terá que pagar as consequências pelo mandamento. Terá que pagar por não ter feito a coisa certa. Versículo 14: O ensino dos sábios é fonte de vida, e afasta o homem das armadilhas da morte. Então, andar no caminho, no ensino da sabedoria, afasta da morte. 15. O bom entendimento conquista favor, mas o caminho do infiel é áspero. Então, o bom entendimento quer dizer a pessoa que tem bom entendimento e faz as coisas corretas na vida alcança o favor. Lá em Provérbios, no capítulo 3, está escrito assim: que você tenha a fidelidade e a bondade em todo o tempo, porque isso fará com que você seja agradável a Deus e aos homens. Você terá o favor de Deus e o favor dos homens. Por que que o texto de Provérbios 3 fala isso? Que quem não gosta de aquela pessoa que é bondosa e que é fiel, que você pode confiar nela. Então, se uma pessoa age com bondade e com fidelidade, Deus se agrada dela e estende a mão para ela, e as pessoas à sua volta também vão estender a mão, porque todos gostam de incentivar, apoiar pessoas que andam no caminho certo. Mas o caminho do infiel é áspero, porque o infiel é desleal, é preguiçoso, é desonesto, não cumpre o que fala, então o caminho dele será áspero. E o versículo 16: Todo homem prudente age com base no conhecimento, mas o tolo expõe a sua insensatez. O homem prudente, que é o mesmo que anda com bom entendimento, ele anda com base no conhecimento, faz as coisas sempre pensando nas consequências e sempre buscando andar na correção, na justiça, na diligência. Agora, o tolo, ele só mostra a sua insensatez, mostra a sua preguiça, desonestidade, incorreção, falta de respeito, falta de consideração, a sua, a confiança em si próprio, que não escuta o conselho daqueles que são mais experientes, que estão dizendo: olha, desvie-se desse caminho errado. Olha, preste atenção no seu casamento, preste atenção em não em manter a aliança, a fidelidade nesse casamento. Então eles mostram a sua insensatez e recebem a consequência pela falta de sabedoria. Anotações aqui sobre esse ponto, essa pílula 92, é que Provérbios, capítulo 4, 8 e 9, tem outras pílulas que falam sobre como ter mais sabedoria. Então, a leitura de Provérbios 4, Provérbios 8 e Provérbios 9 complementa esses versículos, e a pílula 1 de Provérbios, Provérbios 1, fala a respeito de orgulho. Fala que o orgulhoso, ele sempre se coloca como alguém que é superior aos outros, e isso acaba só gerando mais tribulações, dificuldades e problemas. Então essa é a meditação de Provérbios 13. Nós vimos que Provérbios 13 fala sobre a instrução, sobre as palavras que nós falamos, que do fruto da nossa boca nós comeremos o bem ou o mal, de acordo com aquilo que dissermos. Fala sobre a preguiça, fala sobre a justiça, sobre a riqueza e a pobreza, sobre a paciência e sobre a sabedoria. Deus abençoe e te ilumine grandemente, hoje e sempre. A graça e a paz de Cristo. Amém.